Muito bom dia, bem-vindos a mais um Café com Edu. Prazer enorme ter vocês aqui no dia 9 de maio de 2017. A gente está aqui para mais um Café com Edu, nessa manhã de terça-feira, religiosamente, toda terça-feira, às 8 horas da manhã, a gente tá junto aqui, né, para fazer esse Café com Edu. Hoje eu amanheci, abri o Facebook e nós estamos celebrando hoje um ano de Café com Edu. Olha que chique. Há um ano atrás, Cris e eu, porque Cris Vilar aqui estava junto comigo, resolvemos colocar uma data. E é assim que eu funciono. Essas são uma das reflexões importantes. Coloca uma data, ó, pá, começamos semana que vem, terça-feira, pá, 8 horas da manhã. Desde então, religiosamente, só nas minhas férias em janeiro que eu não fiz, eu tô aqui. Um ano, galera. Parabéns a todos nós, parabéns Cris, parabéns a todos vocês e parabéns para você que está aqui comigo nessa manhã de terça-feira, ouvindo Café com Edu. Um ano, hein? Se você perdeu um ano de Café com Edu, tá lá no nosso canal do YouTube, www.youtube.com/redeubuntu, tem uma playlist lá chamada Café com Edu que você pode conferir todos os Cafés com Edu até então. Ubuntu, eu sou porque você é e você é porque nós somos. Um ano. Carlos Augusto Ferraz. Bem-vindo, bom dia. E o nosso tema de hoje é um insight que eu tive no curso de palhaço que eu tive na semana passada. Lembra que eu comentei? Parabéns para o nosso aniversário, isso aí, Carlos. Lembra que eu comentei na semana passada? Eu fiz um curso nas noites da semana passada com Avner, o excêntrico. Avner, A-V-N-E-R. E incrível, ele mora nos Estados Unidos e fez uma passagem aqui pelo Brasil, fez espetáculo, inclusive. Acho que ele vai estar apresentando no Itaú Cultural, se não me engano, semana que vem. Então, caso você esteja aqui em São Paulo e queira assistir, vale a pena. O cara é espetacular. E teve um insight, uma lição, uma coisa que ele falou todos os dias do curso, de segunda a sexta. Tudo bem que eu faltei 2 dias, tá? Por causa do meu trabalho. Facilitei workshops que terminaram tarde, e aí não pude comparecer ao curso. Mas, anyway, dos 3 dias que eu tive, todos os dias, várias vezes ao longo do dia, ele fez uma distinção que eu gostaria de trazer aqui para vocês como reflexão, que ao invés de ser interessante ou parecer interessante, seja interessado. E eu amei esse insight, tá? Então eu vou repetir porque é sutil, né? Em inglês, ele falava don't be interesting, be interested. Então, don't be interesting, be interested. No sentido de que não tente ao fazer coisas parecer interessante. Seja interessado naquilo que você for fazer, porque ao estar interessado genuinamente naquilo que você está fazendo, de alguma maneira as pessoas se conectam com você e essa conexão acontece. Tanto do ponto de vista de riso, quanto do ponto de vista de comunicação mesmo, de conexão, de interesse. Parece fácil a gente falar isso e parece óbvio. O duro é quando você vai fazer o exercício ou quando a gente vai viver, quando a gente vai agir na vida. Que você, de alguma maneira, sabe esse conceito, mas quantas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente tenta parecer interessante para o outro, ao invés de genuinamente estar interessado naquilo que você está fazendo.
eu vi vários pessoas que subiram no palco para fazer exercícios e apresentações, e o Avner, de alguma maneira, ele comentava e ele dava feedbacks e tal, e na hora que uma pessoa sobe no palco, de alguma maneira todo mundo aprende, porque obviamente o que acontece com aquela pessoa também serve para você. E uma das primeiras perguntas que ele fazia para a pessoa que subia no palco e apresentava alguma coisa, algum número, ele virava para a pessoa e falava assim: por que você subiu no palco? O que você queria? E aqui eu quero remeter a uma reflexão constante que a gente faz de empreendedorismo. E que tem tudo a ver com esse negócio de não seja interessante, seja interessado. Não pareça ser interessante, seja interessado. Acompanhando muitas pessoas na reflexão de propósito, quantas e quantas vezes, ao a gente refletir sobre o propósito e querer colocar o propósito em prática, de alguma maneira a gente está fazendo um propósito, muitas vezes, que é para parecer interessante. Ao invés de genuinamente estar interessado naquela nossa essência, nos valores que nos energizam ou nos nossos talentos. E mesmo sabendo disso, mesmo sabendo dos teus talentos, mesmo sabendo dos valores que te energizam, que esse é o processo do Rua, por exemplo, que a gente faz e acompanha já milhares de pessoas nessa história, na hora que a gente vai pôr este propósito em prática, essa ação em prática, quantas e quantas vezes a gente tenta ser interessante ao invés de genuinamente estar interessado naquilo que a gente está construindo. Eu, pessoalmente, muitas vezes, no processo da reflexão de propósito minha, ao colocar a Rede Ubuntu em prática, caio nessas ciladas. Ou mesmo quando eu estou fazendo um workshop, aquela vozinha, aquela conversa interna que a gente tem, será que o outro está gostando? Nossa, eu vou fazer isso porque acho que vai colar mais. E o que o Avner ensinou para mim, especialmente na semana passada, e para os participantes do nosso curso, e que eu queria estender de alguma maneira aqui para vocês, e a gente trocar ideias sobre isso, é a atitude constante da gente estar genuinamente interessado naquilo que está fazendo. Porque na hora que você vê um palhaço, um ator, um performer, um acrobata, genuinamente interessado naquilo que ele está fazendo, é inacreditável como a gente fica preso nos olhos. Assim, né? Uma pessoa, quando ele está sintonizado, ele ou ela estão sintonizados no propósito e fazendo aquilo genuinamente, porque aquilo faz parte da essência deles, o quanto aquilo conecta, quanto que você fica vidrado. Ao almoçar com uma pessoa, por exemplo, que está fascinada pelo que ela está fazendo e ela fala com tesão, com mobilização, é incrível como a gente se conecta, como você pode ficar ali horas ouvindo. É disso que o Avner estava falando. Obviamente, no caso do Avner, a gente estava falando de uma pessoa que ia fazer um número, tem uma plateia, etc. Mas no nosso dia a dia, quanto constantemente é isso? O quanto genuinamente você está interessado naquilo que você está fazendo. E o quanto, segundo Brené Brown, inclusive, caso você não tenha assistido, vale muito a pena assistir o TED da Brené Brown. Já falei algumas vezes nesse 1 ano de Café com Edu aqui, e nesses 8 anos de Rede Ubuntu quase, eu já falei um pouco dela. Brené Brown tem um TED chamado O Poder da Vulnerabilidade. E ela defende aí a tese, inclusive fez uma tese disso, de o quanto você estar vulnerável conecta automaticamente com outro ser humano. E o quanto você parecer ser alguém que você não é, não conecta. Não gera isso. Em outras palavras, o que o Avner trouxe é exatamente isso. É você estar à frente de uma plateia, à frente de um outro ser humano, sendo você, genuinamente, e não parecendo ser, fazendo coisas para parecer interessante para o outro. E acho isso, cara, uma reflexão sensacional e
e que eu confesso que eu estou bem nesse momento também. Essa ficha vem me batendo muito. E ao estar fazendo o ACP, que eu também já comentei aqui nos encontros passados, o quanto um ponto aí que eu tenho trabalhado pessoalmente comigo aí nessas últimas 2, 3 semanas é a minha reflexão de o quanto eu tenho um desafio de dançar melhor entre o ser e o fazer. Eu acho que na minha história eu aprendi desde criança que para ser eu precisava fazer, então eu saí fazendo, fiz um monte de coisa. E o que eu acho que é lindo disso é que, óbvio, eu construí muita coisa, conquistei muita coisa, gerei muitos filhos, tanto filhos Vivi e Gabi, quanto filhos do tipo Rede Ubuntu, do tipo Help. Agora, tá me caindo uma ficha muito grande que não preciso só fazer. Porque esse é meu padrão, né? Puta, preciso fazer, então vou fazer. Quantas vezes eu fiz para parecer interessante? Essa é uma reflexão absurda que eu venho fazendo. E também, lembra dessa conexão? E também eu fiz porque eu estava interessado. Que eu estava interessado genuinamente. E estou verdadeiramente interessado em levar o empreendedorismo para milhões de pessoas. Esse é meu chamado e é para isso que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E aí, portanto, no ACP agora eu estou com essa reflexão, né? De quanto que eu preciso ser e não só fazer, né? E também ser, fazer, ter. É uma dança entre essas 3 coisas, né? A gente não precisa negar uma coisa em detrimento da outra. Um pouco das polaridades, que é um outro Café com Edu que eu já fiz aí no passado. Nesse 1 ano de aniversário que a gente está completando. Então, só voltando, fica aqui a reflexão para você. O quanto no teu dia a dia, o quanto hoje você vai parecer interessante ou genuinamente estar interessado naquilo que você está fazendo. E o que é lindo de última reflexão nesse processo é que quando a gente está genuinamente interessado no nosso propósito, e quando o nosso propósito é uma reflexão constante e evolutiva da nossa essência, Ubuntu, na hora que você está genuinamente interessado no teu propósito, interdependência, a gente está conectado, isso impacta os outros e os outros nos impactam. E a gente tem essa possibilidade de conexão com o ser humano, porque como disse a própria Brené Brown, nós estamos aqui neste planeta para nos conectarmos, para nos amarmos. É para isso que a gente está aqui, ela fala, é assim que a gente foi constituído, nós somos seres sociais que queremos a conexão. E em estar ávidos por essa conexão, a gente às vezes escolhe o caminho de parecer interessante, ao invés de estar interessado genuinamente na nossa essência e no nosso propósito. E o convite aqui para o dia de hoje, para a tua semana, é você refletir o quanto do teu tempo você está dedicando. Você acabou de fazer uma apresentação, você acabou de fazer uma reunião, você acabou de ter uma conversa, um jantar. O quanto do que você falou e das tuas atitudes foram mais para parecer interessante do que estar interessado genuinamente naquilo que você estava falando. Eu tiro essa reflexão da semana passada e convido você também a fazer também. Beleza? Eu queria ouvir um pouco vocês aqui, 1 ano de Café com Edu, galera. Quero ouvir aqui, ó, a Carol escreve aqui, cheguei atrasada, mas cheguei. E sua caneca te espera, olha só, eu vou receber presente. 1 ano, Carol, ó. Tem o motivo principal aqui, que é a caneca celebrar o 1 ano de Café com Edu. Então, ó, próxima vez eu quero
um recipiente diferente. Quero ouvir vocês aqui. Deixa eu pegar aqui quem mais escreveu aqui, porque vai passando e eu vou perdendo, né? E o Pascoal escreveu aqui, ó, esse tema tem se apresentado para mim desde ontem. Pois é, Pascoal, sincronicidades, né? Tem a ver com isso, né? Seja interessado, não pareça ser interessante. Acho que essa é uma reflexão aqui. Sassá, olha só, você voltou diretamente da Bélgica. Acho que você voltou para a Bélgica, né? Que demais, isso é o que vivemos hoje, muito ego e pouco essencial, ou essência, desculpa. Isso aí, Sassá, concordo. E o que é legal desse negócio do ego é que o ego é isso, ele tem um papel importante, né, nessa história. Não é negar o ego, né? É dialogar com ele, né? Então, quando a gente estava fazendo os números e as pessoas estavam fazendo o número, ou quando você está fazendo uma apresentação, é óbvio que esse diálogo acontece interno da gente. Nossa, o que ele está achando e tal, não sei o quê. E aí o próprio Avner falava, né? Ele falava assim, cara, faz um mantra. Na hora que você está fazendo uma atividade, fala, nossa, que interessante, sabe? Nossa, olha que interessante, né? Porque você entrava no palco assim para fazer uma limpeza, né? Era simplesmente para limpar alguma coisa, né? Ou para pôr uma cadeira. Aí você entrava no palco assim, nossa, olha que interessante. Tem um monte de gente te olhando, mas nossa, olha que interessante essa cadeira. Super exercício, entendeu? Que eu acho que é muito legal, uma super reflexão. Então é um diálogo que você tem que fazer com o teu ego, né? Quase interno ali, né? E não negá-lo. Que eu acho que essa é uma outra reflexão legal. Camila escrevendo aqui, ó, Café com Edu tem feito eu pensar, refletir, mas acima de colocar em ação. Acima de tudo, colocar em ação. Boa, Camila. Presente ouvir isso, viu? Eu estava dando a aula da pós-graduação no Instituto Singularidades ontem à noite. Minha terceira aula de 4. Semana que vem termina. E é engraçado que eu estava falando sobre o meu propósito e eu falei exatamente sobre isso, Camila. Então, te agradeço por me dar esse feedback, porque eu sou uma pessoa que adoro fazer reflexão, inspirar, filosofar, mas principalmente eu faço tudo isso para ação. Se você pegar o modelo integral, se você não conhece, o modelo integral do Ken Wilber, dos quadrantes, tem o lado esquerdo que é subjetivo e o lado direito que é objetivo, né? O lado esquerdo é interior, o lado direito é exterior. E eu sou muito do lado direito, do exterior, do fazer, do acontecer. Então eu gosto muito de fazer tudo isso de reflexão de propósito para colocar em ação. Isso é o porquê nasceu, inclusive, o empreendedorismo. Eu significando nossa essência, nosso propósito, o que a gente tem de melhor. Empreendedorismo, põe em prática. Tira a bunda da cadeira e vai fazer. Né? Carlos aqui, ó. Carlos, eu não consigo te chamar de Augusto, tá? Então só vai ser Carlos mesmo. Carlos escrevendo aqui, ó. Edu, estou há pouco tempo bebendo desse café de reflexão e cada vez mais sentindo gratidão pelo compartilhamento de insights profundos que nos acompanham ao longo da semana e nos motiva a beber dele novamente. Gratidão, eu que agradeço, Carlão. Um prazer enorme. Eu sou grato pelo Café com Edu por várias coisas. E por ter me conectado com vocês, assim, sabe? Você, por exemplo, era uma pessoa que fazia anos que eu não via e graças ao Café com Edu eu me conectei. E tantos de vocês, né? Ou pessoas que moram fora do Brasil ou em outras cidades que a gente não tem oportunidade constante de nos ver e a gente está se vendo aqui, né? Então, um prazer enorme, eu que agradeço, tem sido para mim também muito prazeroso. Ubuntu, né? Ubuntu. Jéssica escrevendo aqui, ó, nossa, Edu, 1 ano que eu vivo o empreendedorismo graças às suas reflexões, gratidão. Jéssica, eu que agradeço, viu? Valeu. E o Eliseu, ó, Edu, essa reflexão é muito boa, o palhaço é isso, ele é interessado e quando ele faz isso ele fica interessante. Lindo, Eliseu, é isso. Ó, nada como um mestre palhaço nos assistindo aqui para nos conectar. Eu bati no microfone aqui, sorry. É isso aí, Eliseu. Estar interessado, você fica interessante. Lindo. Fica aqui a sabedoria de Eliseu Pereira.
fundador dos Cirurgiões da Alegria, lá de Limeira. Convido vocês a conhecerem esse projeto maravilhoso, Palhaços em Hospital. É um projeto lindíssimo e que é muito feito com muito carinho pelo Eliseu, pelo Tiago e por tantos outros lá da equipe deles, viu? Prazer enorme. E o Rafa aqui, ó, último comentário aqui que eu vou conseguir ler, tá? Tem vários comentários aqui, não consigo pegar todos, galera. Edu, há algum tempo acompanho você e o café e as reflexões trazidas aqui têm uma força incrível no meu dia a dia. Vivi um ano muito difícil e todos esses cafés foram muito importantes. Eu não consigo ler o restante, viu, Rafa? Perdão aqui porque me corta. Mas, Rafa, obrigado, te agradeço e gratidão aí por vocês estarem comigo, por você estar aí. E saiba que eu aprendo pra cacete também. Porque simplesmente o fato de decidir o tema que eu vou falar aqui é um processo de reflexão enorme para mim. E muitas vezes eu não consigo decidir antes. A Cris Vilar, inclusive, dá umas brigadas comigo, porque eu tenho procurado sempre decidir esse tema que vem de dentro mesmo. Então eu tenho que sentir na hora, assim, sabe? Então muitas vezes eu decido agora de manhã esse processo. Gratidão enorme, galera. Ótima semana para todos vocês. Terça-feira que vem estamos juntos novamente. E acompanhem pelas redes sociais nossas, tanto a Rede Ubuntu quanto a própria página do Eduardo Zaidental, mais conhecido como Edu, eu. As novidades e tal, a gente está tendo várias novidades digitais aqui nos próximos dias. O novo site da Rede Ubuntu deve entrar no ar daqui a pouco. O Help já entrou, então vão acompanhando aí. Se você gostou disso daqui, desse papo, um ano de Café com Edu, uma vitória, compartilhe, espalhe o Café com Edu, espalhe o empreendedorismo para a gente multiplicar isso, tá? E gratidão enorme, acompanhe lá também no canal da Rede Ubuntu, no YouTube, o playlist Café com Edu, você acompanha todo esse um ano de episódios que a gente tem juntos. Gratidão enorme, beijo grande para vocês, ótima semana e parabéns para nós. Todos. Beijo grande, valeu, tchau, tchau.